Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química do segundo ano do ensino médio. Hoje teremos interatividade, nós vamos praticar com exercícios o conteúdo que foi visto na última aula. Então, nós vamos ter o conteúdo praticando química, concentração comum e molaridade. Nós vamos aqui verificar as primeiras questões. Primeira questão Primeira questão. Despeja-se o conteúdo de um envelope de um preparo artificial para refresco de laranja, tipo Tang, numa jarra com 1.500 ml de água fria. Adiciona-se uma xícara de chá de açúcar, ou 120 gramas, e mistura-se bem. Calcule a concentração comum em gramas por litro da solução. A questão já está afirmando concentração comum, então vocês vão resolver na fórmula da concentração comum. Não se esqueçam de transformar para litros. Calculem, deem a alternativa correta aí no chat. A professora Yara, a professora Darlinda estão acompanhando o chat privado juntamente comigo. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Voltando, vamos lá ver as respostas de vocês. Não se esqueçam de converter o volume de ml para litro, senão o seu cálculo vai dar um resultado errado, tá bom? Vamos ver algumas respostas de vocês. Bom dia, professora Tatiane de Humaitá, seja bem-vinda aqui na nossa aula. Everton está dizendo que a resposta é 80 gramas por litro. César, letra D. Everton, letra D. Carlos Eduardo está dizendo que a letra E. Cauã, 8 gramas por litro. Isabelle, letra D. Então, as respostas estão variando bastante aqui entre a letra D e a letra E, não é? Então, vamos ver o nosso cálculo aqui para essa questão.
O que ele está querendo dizer? Está querendo preparar um refresco de laranja numa jarra de 1.500 ml. Está aqui, ó, volume 1.500 ml. Temos que transformar esse 1.500 ml para litros. E aí ele adiciona açúcar, 120 gramas. Que informação é essa? É a massa do soluto. O que ele está pedindo? A concentração comum. Concentração comum é igual a M1 dividido por V. Massa de soluto pelo volume da solução. Qual é a resposta? Vamos analisar aqui o nosso resultado. A alternativa correta é a letra E. Vamos entender por que a letra E. Primeira coisa é transformar o volume de 1.500 ml para litros. Como é que se faz? Divide por 1.000, porque 1 litro tem 1.000 ml. Então, transformando, deu 1,5. A massa de soluto é 120 gramas, está lá na questão. Como ele quer a concentração, o que nós vamos ter aqui? 120 gramas dividido por 1,5, concentração 80 gramas por litro. Muito bem. Segunda questão. Vamos lá para a segunda questão. Um técnico precisa preparar 750 ml de solução de sulfato de níquel, cuja concentração deve ser de 20 gramas por litro. Olha como essa questão é diferente, ele já está dando a concentração. Qual é a massa de soluto a ser utilizada para preparar os 750 ml de solução? Não se esqueçam de transformar para litros. Calculem, ainda é concentração comum. E daqui a pouquinho a gente volta.
Então vamos lá analisar aqui a questão 2, mas primeiramente eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver as respostas de vocês. Então aqui, Francisco, questão 2, a resposta é a letra A. Rickson, questão 2 é a letra A. Maria, letra A. Kaique, letra B. Leite, letra A. Muita gente foi na letra A e alguns também foram na letra B. Vamos analisar essa questão. É de concentração comum. O que é concentração comum? É a relação entre a massa de soluto pelo volume da solução. Vamos ver a questão. Um técnico precisa preparar 750 ml. Isso aqui é volume. Vamos transformar para litros. Não pode ser usado em ml. Então, ele quer preparar 750 ml de uma solução de sulfato de níquel, cuja concentração deve ser 20 gramas por litro. Ele já deu a concentração de 20 gramas por litro. Qual a massa de soluto? Ele quer saber M1. Não tem M1 a ser utilizada para preparar os 750 ml de solução. 750 ml nós vamos transformar para litros. Como é que se faz? Vamos ver primeiramente qual é a resposta correta. É a letra A. Como é que a gente chegou a esse resultado? Volume divide por 1000, 0,75 litros. A concentração ele já deu na questão, vamos aplicar diretamente aqui na fórmula. Então, o que que nós temos? Concentração é 20 e o volume é 0,75. Como é que a gente faz? Multiplica. M1 é igual a 15 gramas. É a massa de soluto. Compreenderam? Chegaram a esse resultado? Muita gente chegou a esse resultado. Não se esqueçam sempre de transformar para litro, senão o resultado vai dar errado. Ok? Vamos para a próxima questão. Nós temos aqui uma questão agora de molaridade. Leiam a questão, achem primeiramente o número de mol, verifiquem o que ele está pedindo e daqui a pouquinho a gente volta, ok?
Voltamos aqui com a terceira questão. Vou dar uma olhadinha no chat. O que vocês andaram respondendo? Tá aqui. Amaral, não. Everton, a 13 é a letra C. Francisco, letra C. Leide é a alternativa D. Elias, 3, é a letra C. Francisco, de novo, letra D. Patrícia, letra C. Camila, letra A. E aí, Keliane, letra D. Letra D. E assim vocês estão respondendo. Letra D. Não é a aula do terceiro ano, Mariana. Estamos no segundo ano, Química, praticando. Então, vamos analisar aqui a nossa questão, porque ela tem um pouquinho mais de cálculo, ok? Tá assim, o soro fisiológico contém 0,900 gramas. Olha as informações que ele está dando de NaCl. Está dizendo que a massa molar é de 58,5 gramas por mol em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro é igual a quanto? Gente, tudo aqui é concentração. Quando ele fala concentração em mol por litro, ele quer saber a molaridade. Vou escrever um Mzinho diferente aqui. É esse M que ele quer, é a molaridade. E o que é a molaridade? É o número de mols de soluto, N1, dividido pelo volume da solução. Não tem aqui na questão o número de mols de soluto. Então, nós vamos calcular o número de mols de soluto, que é igual a massa do soluto, essa massa é essa massa aqui que ele deu na questão, dividido pela massa molar do próprio soluto. Essa massa molar é 58,5 gramas por mol, tá aqui. Então, a gente aplica primeiro esta fórmula, acha o número de mols para depois achar a molaridade. Qual é o gabarito da nossa questão? 0,154. Vamos entender por quê. Primeira coisa, transformar de 100 ml para litro, 0,1. Achamos o número de mol. Massa de soluto dividido pela massa molar do soluto. Então, achando o número de mol, deu 0,15, a gente acha a molaridade, que é o número de mol dividido pelo volume em litro. A alternativa correta é 0,5, o resultado da molaridade, 0,154 mol por litro. Não esqueçam de transformar sempre para litro, porque senão o nosso cálculo vai sempre dar errado. Transformem para litros, ok? Próxima questão. Leiam, também é de molaridade, já tem todas as informações, é do mesmo jeitinho da questão 3. Façam e daqui a pouco a gente vê as respostas de vocês.
Voltando aqui na questão 4, vou analisar aqui as respostas de vocês. Lembrando que essa questão é de concentração molar, correto? Então aqui, Camila, ela está dizendo que a letra B. Maria, letra B. Leite, letra B. Cauã, letra B. Olha, a maioria está indo aqui na letra B. Olha, um monte de gente escrevendo letra B, letra B. Vamos lá calcular a nossa questão, tá bom? Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, cuja massa molar é igual a 342 gramas por mol. Isso para adoçar uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração molar nesse cafezinho? Vamos para as informações da questão. Quando ele está dizendo que tem 3,42 gramas de sacarose, ele está informando a massa dissoluto, M1. Aí ele está dizendo que a massa molar da sacarose é 342, massa molar. Ele está adoçando 50 ml do líquido. O que é isso? Volume. Não esqueçam que nós temos que dividir por 1000 para transformar para litro. Aí ele pergunta, qual é a concentração molar? Concentração molar é a molaridade, que é o que ele quer calcular. Vamos ver a nossa resposta. Se vocês acertaram, 0,2. Olha, muito bem que vocês acertaram aí. Vamos entender por que esse resultado. Para quem ainda não entendeu. O volume 50 ml. Não pode usar 50 ml. Divide por 1000. Achou o volume em litro. O número de mol, como a molaridade, vou colocar aqui a fórmula. Molaridade é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. A questão não deu N1. Então, a gente precisa calcular. N1 é a massa de soluto dividido pela massa molar da solução, que é igual a 0,1. Aí, substitui na fórmula. 0,01 dividido por 0,05, molaridade é igual a 0,2. Essa é a nossa resposta aqui, 0,2 mol por litro. Então, chegamos ao final da nossa aula, hoje de Praticando Química, segundo ano do ensino médio. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau!
Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta agora para iniciar a aula do segundo ano do ensino médio de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós teremos aqui os seguintes conteúdos, pessoal. Aqui hoje nós temos a aula do Praticando com termometria, equação de conversão entre as escalas termométricas. E agora vamos conhecer nossa primeira questão. Esta é a primeira questão, pessoal. Leia, marque a alternativa que você achar correta e daqui a pouco eu estou de volta aí para a correção da questão. Muito bem, pessoal, vamos agora conhecer a resposta aí da nossa questão, agradecendo aqui a participação sempre dos nossos queridos professores do CMEAN, a professora Risolda e o professor William, que estão acompanhando vocês aí no chat privado. E aqui algumas respostas de alguns alunos, aqui o Carlos Eduardo, letra C, né? Temos aqui a Luísa, que marcou letra B, Francisco, letra C, né? Então, Fernanda, aqui também letra C, então Kaique, marcou letra C. Então aqui vão aparecendo as respostas, aqui a maioria respondendo aí a letra C. Mas, veja só, vamos conhecer agora a resposta da questão? Veja só, a resposta da questão é a letra B, pessoal. Por quê? Você tem que entender bastante aqui o seguinte, que variação de temperatura, qualquer variação na física é sempre uma diferença. Então, a variação da temperatura é a diferença entre as duas temperaturas, a temperatura final menos a temperatura inicial.
Então aqui, como a temperatura do corpo aqui, humano, era de 36, então é a temperatura inicial e se elevou para 40. Então a variação de temperatura aqui na escala Celsius foi de 4 graus Celsius. Tá? Agora, a escala Celsius e a escala Kelvin, elas variam da mesma maneira. A mesma variação que acontece na escala Celsius é a variação na escala Kelvin, porque essas escalas aí, elas são alinhadas. Elas são alinhadas porque elas foram divididas em 100 partes, né? Entre o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. Então, pessoal, a variação é a mesma. Portanto, se há 4 graus na escala Celsius, também 4 graus na escala Kelvin. Então, resposta aí, letra B para você, ok? Vamos agora conhecer a nossa questão 2. Aí está a questão 2, pessoal, mesma dinâmica. Você vai aí ler a questão, marcar a alternativa que você acha que é a correta e daqui a pouco eu estou de volta aí para corrigir. Muito bem, alunos, estamos de volta agora para conhecer a resposta aí da nossa questão número 2, que é uma questão de transformação de temperatura, né? Conversão de temperatura para outras escalas. Então aqui vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Por que isso é marcada a letra C? Tem um cálculo aí para que a gente possa converter de 25 graus Celsius
para as outras escalas, para a escala Fahrenheit e para Kelvin. Vamos aqui observar então como é que é esse cálculo. Veja, se a gente chamar a temperatura em Fahrenheit de X e a temperatura em Kelvin de Y, a gente vai usar exatamente aqui a nossa equação de conversão, aqui está ela, né? Uma temperatura em Celsius dividida por 5 é igual a uma temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é também igual a uma temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, primeiro a gente vai usar essa parte aqui da equação para transformar de Celsius para Fahrenheit. Aqui está o cálculo. Veja, a gente chamou a temperatura de Fahrenheit aqui de X, olha só. Está aqui o X no lugar do delta do grau Fahrenheit. E aqui no lugar do Celsius, do grau Celsius, está 25, porque é essa temperatura aqui, 25, que a gente quer transformar em Fahrenheit. Então, a equação, depois de substituído esses valores, ficou 25 por 5, igual a X, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. E aí, olha só, pessoal, 25 dividido por 5 é 5, igual a X menos 32 dividido por 9. E aí, nós passamos o 9 aqui para o primeiro membro, ó, ficou 5 vezes 9, igual a X menos 32. 5 vezes 9 é 45, igual a X menos 32. O 32 passa para o primeiro membro mudando de sinal, né, invertendo o sinal. Fica 45 mais 32, que é igual a 77 graus na escala Fahrenheit. Aqui está, então, 25 graus Celsius é igual a 77 graus na escala Fahrenheit. E agora para Kelvin. A gente já achou a temperatura em Fahrenheit, que é 77, usando a segunda parte lá daquela equação de conversão, que está aqui, né? Essa parte aqui, ó. E substituindo, então, o grau Fahrenheit por 77. Está aqui, ó. No lugar do grau Fahrenheit, eu coloquei o 77. E no lugar do K, do Kelvin, eu coloquei o Y, porque lá no começo a gente chamou a temperatura em Kelvin de Y. E aí faz a conta. 77 menos 32, o resultado aqui, ó, é 45, dividido por 9. Y menos 273 dividido por 5. E aqui a continuação. O 5 passa para o primeiro membro multiplicando, fica 5 vezes 5, né? Que vai dar igual a 25, exatamente. Fica 25 igual a Y menos 273. O 25, o 273 passa para o primeiro membro somando, e a temperatura em Kelvin é 298 Kelvin. Então a resposta lá fica a letra B, como eu já falei para vocês no início, né? Era lá a letra B. Vamos ver aqui, questão número 2. Aí está, letra C, que é 25 graus Celsius, 77 e 298. Vamos agora conhecer a nossa terceira questão. Aí está, pessoal, a terceira questão, a mesma dinâmica, você já conhece. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir.
Muito bem, pessoal. Agora na questão número 3, né? Aqui no chat algumas respostas. A Sara marcou a letra D. Keliane marcou também a letra D. Alice, também na letra D. João Paulo. Bruna. Midiane. Amanda. Kaique. Agleilson. Então tem Stephanie. Todos aqui marcando, né? Resolvendo aí as questões, né? Participando aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de todos. Essa questão aqui também é uma questão de conversão entre escalas termométricas. A gente tem que converter 40 graus Celsius para Kelvin. Vamos então aqui observar qual é a resposta então da questão. A resposta da questão aqui vai ser a letra D. Nós temos 313 Kelvin. Tá certo, pessoal? Como é que nós chegamos nesse resultado? Bem, a equação de conversão entre Celsius e Kelvin é bastante simples, né? Uma temperatura na escala Kelvin é igual a uma temperatura na escala Celsius somado com 273. Então, como a temperatura na escala Celsius é de 40 graus, basta substituir aqui o TC por 40, somar com 273, que você vai encontrar 313 Kelvin, certo? Então, aí, parabéns a todos que acertaram, né? Parabéns pela participação de todos aí. Então, a resposta aí, letra D, usando a equação de conversão entre Celsius e Kelvin. Vamos agora conhecer a nossa questão número 4. Aí está, pessoal, a questão número 4. Agora você vai ler a questão, resolver, e daqui a pouco eu volto para a gente comentar a questão e você conhecer a resposta.
Muito bem, queridos, estamos de volta, agradecendo aqui a participação no chat, né, com algumas respostas de alguns alunos. Nós temos aqui o Carlos respondendo, Sidolane respondendo letra C, Amaral respondendo também letra C, a grande maioria respondendo letra C, Alice, Caio Henrique, né, João Pedro, Cleiton, Lucas, Poliana, Fernando, Simon, Vitória, Sávio, Lara, temos aqui Diogo, né? Então, muita gente participando, Luísa, Ana Vitória, todos aí respondendo na grande maioria a letra C, né? Vamos então ver aqui a resposta realmente, se é a letra C, vamos ver se vocês acertaram, a resposta realmente aqui é a letra C, dá menos 12 graus Celsius. E como é que a gente chega então nesse menos 12? Aqui também é mais uma questão, pessoal, de conversão entre escalas termométricas, usando a equação lá, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, substituindo a temperatura em Fahrenheit por 10,4 aqui, ó, esse aqui é o nosso Tf, né, a temperatura em Fahrenheit, lá da equação, então nós vamos encontrar o valor do Tc, que é a temperatura em graus Celsius. Então, o que foi feito aqui, né? Primeiramente, a gente diminuiu aqui 10,4 menos 32, dá igual a 21,6. Esse 21,6 é 10,4 menos 32. Observe que o sinal fica negativo, porque o maior número é o 32, né? E aí o 5 que estava aqui no denominador, no primeiro membro, ele passou aqui, ó, multiplicando para o segundo membro. E aí fez a conta, menos 21,6 vezes 5, o resultado é menos 108, está aqui, né? Menos 108, dividido por 9. E 108 dividido por 9 é 12, a temperatura é negativa, né? Tem o menos lá, então a temperatura em graus Celsius é menos 12 graus na escala Celsius, resposta à letra C, tá? Eu agradeço então a participação de todos vocês, pessoal, até a próxima e boa aula de Química agora para vocês.